Saúde, família Pires Vicente Moreira, Francisco e família, Gisele e família, José Antônio Neto e família, Laura Antônio da Maria, Benedita Angélica Denúncia, Ricardo Souza, Camila, Miguel, Isaac, Joana Maria. Ação de Graças, família Nascimento, Sérgio Tadeu Terra e família, Fabiana Pires, Márcio, Alain Moreira e aniversário de Rafael José do Nascimento. Nessa solenidade de Pentecoste, bendigamos o Espírito de Deus, que desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e uma só família, na alegria e na fraternidade. O universo todo se renova com a presença do Espírito, Criador e Unificador. Somos convidados a acolher seus dons, que nos levam a viver a paz e o amor. Em pé, iniciamos a Santa Missa com o canto de Natal. Saudações, amados irmãos e irmãs. Semana passada, em nossa primeira catequese preparatória ao início do ministério de Dom Wilson Luiz Angotti, como nosso futuro bispo diocesano, propusemos aprofundar qual a origem da figura do bispo em nossa Igreja Católica e concluímos que o bispo é sucessor dos apóstolos com a missão de partilhar com os fiéis, postos aos seus cuidados, tudo aquilo que o Senhor entregou aos apóstolos. O anúncio da palavra, sacramentos e a vida de caridade fraterna. O sucessor do apóstolo, dos apóstolos, testemunham a ressurreição do Senhor. Nessas 3 semanas que nos separam do dia da sua chegada entre nós, queremos aprofundar as 3 missões que o bispo assume em relação à sua diocese:
a missão de santificar, de apacentar e de ensinar. Cristo deu aos apóstolos e aos seus sucessores o mandato e o poder de ensinar todas as gentes, de santificar os homens na verdade e de os apacentar. Por isso, foram os bispos constituídos pelo Espírito Santo que lhes foi dado, verdadeiros e autênticos mestres, pontífices e pastores. Hoje, solenidade de Pentecostes, iremos refletir sobre o bispo como santificador de seus irmãos e irmãs. Para realizar essa missão, Cristo nosso Senhor prometeu o Espírito Santo aos apóstolos e enviou-o do céu no dia de Pentecostes para, com o seu poder, serem testemunhas perante as nações, perante os povos e os reis, até os confins da terra. Atos Apóstolos 1:8, 2:1 e seguinte. Na missão de sumo sacerdote da diocese, participante da plenitude do sacerdócio de Cristo e dispensador de sua graça santificante, procure o bispo promover a santidade dos seus clérigos, dos religiosos, dos seus leigos, segundo a vocação de cada um, lembrando-se da obrigação que tem de dar exemplo de santidade pela caridade, humildade e simplicidade de vida. Santifiquem de tal modo a igreja que lhe foi confiada, e nela brilhe plenamente um modo de sentir de toda a igreja de Cristo. Bom exemplo de como o bispo e também os padres, em comunhão com o pastor diocesano, devem santificar o povo confiado a ele. Deu-nos o Papa Francisco em uma de suas homilias. Diz o Papa: o bom sacerdote reconhece-se pelo modo como é ungido o seu povo. Temos aqui uma prova clara. Nota-se quando o nosso povo é ungido com o óleo da alegria, por exemplo, quando sai da missa com o rosto de quem recebeu uma boa notícia. O nosso povo gosta do Evangelho quando é pregado com unção. Quando o Evangelho que pregamos chega ao seu dia a dia, quando escorre como o óleo de Araã até as bordas da realidade, quando ilumina as situações extremas, as periferias, onde o povo fiel está mais exposto à invasão daqueles que querem saquear a sua fé. As pessoas agradecem-nos porque sentem que rezamos a partir das realidades de sua vida, de todos os dias, as suas penas e alegrias, as suas angústias e esperanças. E quando sentem que, através de nós, lhes chega o perfume de Cristo, animam-se e confiam-nos tudo o que elas querem que chegue ao Senhor. Reze por mim, Padre, porque tenho este problema. Sua bênção, Pai. Quando estamos nessa relação com Deus e com o povo, e a sua graça através de nós, passa através de nós, então somos sacerdotes, mediadores entre Deus e os homens. O que pretendo sublinhar é que devemos reavivar sempre a graça para incluirmos em cada pedido o desejo que tem nosso povo de também ser ungido, porque sabe que nós possuímos este dom. Incluir e sentir, como o Senhor sentiu a angústia permeada de esperança da mulher que sofria de um fluxo de sangue quando ela lhe tocou a ponta do manto. Este instante de Jesus, no meio das pessoas que o rodeavam por todos os lados, encarna toda a beleza de Araão revestido sacerdotalmente. É uma beleza escondida que brilha apenas para aqueles olhos cheios de fé da mulher atormentada pela doença. Os próprios discípulos, futuros sacerdotes, não conseguem ver, não compreendem, veem apenas a superficialidade de uma multidão que aperta Jesus de todos os lados, quase sufocando. Ao contrário, o Senhor sente a força da unção divina que chega às bordas de seu manto. Agradeçamos ao Senhor o seu eterno sacerdócio continuado pelos bispos e padres, e rezemos por nosso futuro bispo, para que seja muito iluminado pelo Espírito do Senhor em sua missão de santificar a nossa diocese. Esta é a segunda catequese. Faço oficialmente a leitura do decreto de Dom Carlos João Golden, a nomeação do vigário paroquial. Decreto de nomeação do vigário paroquial. Aos que este nosso decreto vire em saudação, paz e bênção do Senhor. Fazemos saber a todo o clero e ao povo de Deus
e considerando a necessidade de mais um sacerdote na qualidade de vigário paroquial para o adequado atendimento pastoral da paróquia Jesus ressuscitado em Tremembé, considerando que é de nossa competência nomear e considerando as qualidades que ocorrem ao reverendíssimo Padre Marcos Crescêncio Sobrinho, havemos por bem designá-lo para a referida função com faculdade ad universitatem causam matrimonium. A ele compete, em virtude do ofício de vigário paroquial, todas as atribuições que lhe confere o direito canônico. Cabe-lhe a responsabilidade de colaborar com o pároco, participando de sua solicitude, prestando ajuda no ministério pastoral, de comum acordo e trabalho. Deverá ele, com zelo e prudência, exercer sua função com fiel observância dos sagrados cânones e total fidelidade às orientações da Igreja. Por força desse decreto, fica o reverendíssimo Padre Marcos Crescêncio Sobrinho, nomeado vigário paroquial da paróquia Jesus Ressuscitado, até que conste o contrário. Dado e passado na Cúria Diocesana de Taubaté, aos 19 dias de maio do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2015, sob nosso sinal e selo de nossas armas. Eu, Monsenhor Irineu Batista, chanceler do Bispado, o subscrevi. Assina Dom Carlos João Gomes, administrador apostólico. Uma salva de palmas. Eu chamo o Padre Marquinhos, né? O Marquinhos para mim é um filho na fé. A gente sempre trabalha com muita unidade. Vamos continuar a missa? Vamos pedir perdão por todos os nossos pecados, em especial os pecados cometidos contra o Espírito Santo. O pecado maior contra o Espírito Santo é a quebra da unidade. Cantemos.
Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramais por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa em vez de se montar. Então apareceram línguas como um fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Oravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Cheios de espanto, diziam: esses homens que estão vendo não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve responsorial. A nossa resposta será: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendizei a minha alma ao Senhor, ao meu Deus e meu Senhor, como sois grandes, qual numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com vossas criaturas, todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, eles perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito, ele nasce, e de toda a terra, toda a face renovais, todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje, seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria, todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, o Deus reunidos,
escravos ou livres, fomos batizados no mundo para formarmos um único corpo. A todos nós devemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vindicai os pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem alheio. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. E pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aqui é o espaço em que impera o acolhimento. A festa de Pentecostes
Nós comemoramos nessa festa de hoje a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Comemoramos também o nascimento oficial da igreja, a nossa igreja, a legítima. Um terceiro aspecto, o Espírito Santo propicia a nós a experiência de filhos de Deus, de filhos adotivos. Esta é uma forma de sintetizar a grande e maravilhosa festa de Pentecostes. A origem da festa de Pentecostes foi assim. No Antigo Testamento, nós tínhamos as duas grandes festas, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. A ressurreição do Senhor, lembram-se da paixão, morte e ressurreição, aconteceu um pouquinho antes, nas festividades da Páscoa. Então, se no Antigo Testamento a Páscoa dos judeus significava que renovava a saída dos judeus do Egito, a Páscoa de Jesus é a Páscoa em que Ele faz o resgate redentor de todos nós e nos apresenta ao Pai como filhos adotivos. A Pentecostes dos judeus, que era inicialmente uma festa agrícola, e agrícola nós entendemos, porque nós somos da parte agrícola de Tremembé, era uma lembrança, uma retomada à aliança do Sinai. Lembram-se dos 10 mandamentos? Então, os 10 mandamentos foi a grande aliança do Sinai. O Pentecostes dos cristãos é o novo nascimento da humanidade. É o Espírito Santo que nos renova nesta aliança e nos confirma que somos filhos adotivos de Deus. A primeira leitura tem um texto em que Lucas escreve sobre o evento de Pentecostes. Mas se vocês prestarem atenção, o Evangelho de João trata do Espírito Santo e não fala deste evento. Por isso, atenção para nós entendermos o que cada evangelista quer nos ensinar. Em Lucas, ele fez uma leitura pedagógica para melhor compreensão da comunidade cristã. Lucas escreve os seus textos no início, depois do ano 100, portanto no século II. Perdão, acho que estou equivocado nessa data. E João, no final, por volta dos anos 90. O que faz, onde está a diferença? Lucas utiliza o roteiro do Antigo Testamento, isto é, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, para cravar os dois momentos importantes da catequese. Na Páscoa, a ressurreição do Senhor; em Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E a comunidade entendia bem. Já em João, no capítulo 20 de João coloca: ao anoitecer daquele dia, capítulo 20 é final do Evangelho de João. Ao anoitecer daquele dia, ele está relatando o que Jesus já iria processar. Jesus chega e diz: a paz esteja convosco. Essa chegada de Jesus e esse voto de paz que ele faz aos seus apóstolos, em João, tem um significado muito especial, que é: João associa a vinda do Espírito Santo, atenção, sobretudo para quem está na catequese, para não dizer coisas que não são coisas. João associa a vinda do Espírito Santo à glorificação e exaltação de Cristo. Quando aconteceu a glorificação e a exaltação de Cristo? Um pouquinho antes. Um pouco antes da ressurreição. Na cruz. João entende que Cristo, quando é levado para o alto da cruz, ele consegue, junto de Deus, uma competência de humanidade que nós não tínhamos. Por isso que ele é o Redentor. Ele faz
opera ali a nossa qualidade de humano. Pois bem, para João, no alto da cruz, vem o Espírito Santo. Para João, o Espírito Santo não veio depois. Para João, o Espírito Santo está ali. Quando o centurião romano lança e fere Jesus no lado, e João diz: mostrou-lhes as mãos e o lado. Os evangelistas, os outros 3 evangelistas dos sinóticos, dizem assim: não só as mãos, mostrou o lado aberto. E ele mostra o lado, porque o Espírito Santo para João, que derrama sobre todos os apóstolos e toda a humanidade, procede do lado de Cristo. As palavras da patrística dizem que o sangue e a água derramado do lado aberto de Cristo representam o nosso batismo e Eucaristia. Eu pergunto aos amigos: quem opera o batismo? O padre? Não, é o Espírito. O padre é o instrumento. Quem opera a transubstanciação? O padre é o instrumento. É o Espírito que vem sobre o altar e transforma pão em corpo, vinho e sangue. Essa diferença que há no Evangelho de João e nos Atos dos Apóstolos não modificam o resultado. Os fatores aqui não modificam o resultado. Por quê? Porque nós temos a catequese de São Paulo aos Coríntios. São Paulo aos Coríntios faz uma catequese pastoral. E ele diz: aquele que é ungido pelo Espírito tem marca própria. Onde nós somos ungidos no Espírito? No batismo, no sacramento do Crisma. E há um movimento da igreja que também recebe o batismo no Espírito, mas aí já é próprio da espiritualidade da renovação, que é algo muito importante, é uma experiência extraordinária. Mas todos os cristãos batizados têm o Espírito Santo. Quem vive segundo o Espírito é propagador da humanidade. Quem vive segundo o Espírito coloca o seu carisma, a sua habilidade a serviço da comunidade. Eu tenho os dons das línguas. Se eu não proferir este dom para o bem da comunidade, desculpe informá-los, não tenho o dom do Espírito. Eu tenho uma exibição da pior espécie. Se eu tenho o dom da profecia, mas é só para fazer acusações ao irmão, eu não tenho o dom da profecia. Eu tenho uma cara de pau das melhores. O dom do Espírito Santo, ele é um trabalho dentro do nosso coração que nos mobiliza em favor da comunidade. Comunidade unida é comunidade ungida pelo Espírito Santo. Comunidade dividida, assim, um pouco avesvinhada, ela está precisando fazer um retiro de conversão. Ela não conhece a ação do Espírito. O Espírito Santo, dado por Cristo, foi para todas as nações. Nós cristãos, dos diversos credos, se nós não tivermos a unidade, cristão, se diz cristão e não professa a unidade, não é cristão. Se ele diz cristão, usa a Sagrada Escritura, carrega a Sagrada Escritura para cima e para baixo, e diz para o católico: pare de frequentar missa, não vá à catequese. Desculpe falar, não é o Espírito que está dizendo, é o demônio. É o demônio. O Espírito Santo nos faz unidos. O Espírito Santo não nos divide, mesmo quando há
Absoluta diferença de crédito. É assim que a nossa vida procede. Ontem e anteontem, a nossa paróquia teve uma experiência incrível de Pentecostes. Mas incrível, incrível. Não com falatório. Claro, a gente não via as línguas de fogo, mas dentro do coração ardia. Nós tivemos um bazar beneficente, 2 dias. Absoluta experiência de Pentecostes. Os católicos atenderam todos, cristãos, pagãos, outras religiões, indistintamente. Isso é Pentecostes, é no fazer indistintamente. Os pastorais sociais que estão caminhando, vocês devem saber, nós não atendemos só católicos, nós atendemos necessitados. Isso é Pentecostes, porque o Espírito Santo não nos deixa discriminar, seja raça, cor, sexo, preferência, por religião, ou seja lá o que for. Santo Irineu, e aqui eu vou encerrar, Santo Irineu tem uma fala muito linda, muito doméstica, mas muito pedagógica para ensinar. Ele fala assim: a farinha não se tornaria massa, e quem tem padaria sabe disso, não se tornaria massa, nem se tornaria pão, se não houvesse a água. O Espírito, no meio dos cristãos, é a água que faz da liga, que torna a massa, e essa massa pode ser o pão que alimenta o necessitado. E neste Pentecostes, o coração da gente saia certo de que tudo o que fazemos é porque o Espírito nos mobiliza. Tudo que processamos é porque o Espírito nos conduz. Parabéns ao grupo de oração pela iniciativa da vigília de oração em louvor ao Espírito Santo. Adoramos a Jesus, portanto, é o Espírito quem está cuidando de nós. Que esta comunidade paroquial de Jesus ressuscitado, na matriz de Nossa Senhora Rosa Mística, entenda o segredo maior do mandamento de Jesus: amai-vos. Quem ama propaga a felicidade e a paz. Paz e felicidade é próprio de quem vive segundo o Espírito. Assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu da mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Jesus ressuscitado as nossas súplicas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre a igreja e os ministros nos pedimos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre nossas famílias e comunidades nos pedimos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e
e os desanimados e os pedidos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Deus de amor e misericórdia, na festa de Pentecostes, ensinai-nos a sermos dóceis à ação do Espírito. Isto nós pedimos por Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Tu
Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo, sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Pai, nossa oferenda ao Senhor, Estando para ser entregue e abraçando deprimente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Seja nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo culto dele, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, meu Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que nesse mundo nos serviram, em nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Junto de Jesus ressuscitado ali sobre o altar, está o Pai e o Espírito Santo, porque a Trindade é visível. Vamos pedir, através da unção do Espírito, que Jesus nos conceda a graça dos carismas. Cada um peça para si o carisma necessário para este momento. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo os vossos desejos a paz e a unidade, vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-nos com sinal de paz. Pai de Cristo. Pai de Cristo. Pai de a paz de Cristo vocês. Paz de Cristo, a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em meu morada, mas em sua palavra